Shalom a todos os nossos queridos amigos. Yeshua disse em João capítulo 7, verso 24, não julguei segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. Entre outras palavras, não consideres o vaso, mas o seu conteúdo. Que mensagem mais profunda que Yeshua está transmitindo para nós. Nós sabemos que o ser humano tem uma tendência a fazer sempre um pré-julgamento, seja de uma pessoa, de um indivíduo ou de uma determinada situação. Mas nós devemos sempre nos lembrarmos que à medida em que nós julgarmos, nós também seremos julgados. O próprio rei Davi, ele preferiu ser julgado por Deus do que pelo homem, porque ele sabia da misericórdia de Deus. Mas indo para o início da criação, quando Deus formou Adam Harishon, o primeiro homem, e este veio a pecar, quando ele apareceu então para Adam Harishon, ele perguntou, onde estás? E esta pergunta ecoa até nos dias de hoje. Onde estás? Nós sabemos que, é claro, de que Deus sabia que Adão tinha pecado. Mas por que então ele perguntou, onde estás? Nós vemos que Deus queria estar sempre perto do ser humano. Mas foi o ser humano que se distanciou de Deus através do seu pecado. Bom, essa semana chegamos na Parashá Terumá, Parashá que significa aí doação, em que Deus demonstra sua vontade de estar novamente entre o ser humano, perto do ser humano. Ele diz, construa um santuário e eu habitarei entre eles. Né? Construa um Mishkan. E existem alguns pontos aqui que eu gostaria de analisar com vocês sobre essa construção. Normalmente, quando nós vamos fazer uma construção, nós começamos da sua base, erguemos as paredes, finalizamos com a parte do teto, e depois nós nos preocupamos com a mobília. Mas aqui, Deus fez o inverso. Ele primeiramente começou falando detalhadamente de como deveriam ser esses utensílios sagrados para depois finalizar com a construção do Mishkan. Por quê? Porque ele está nos dando um indicativo que primeiramente nós devemos nos ater ao nosso interior para depois o nosso exterior. Outros pontos também que nos chamam a atenção é que toda essa mobília ele colocou sempre no singular, faça tu, mas a Arca da Aliança ele colocou no plural, façam vocês. E isso nos chama muita atenção. E o que isso significa? Bom, nós sabemos que dentro da arca contém os 10 pronunciamentos e o Sefer Torah, entre outros utensílios, que é a lei divina. Outro ponto também que, se nós analisarmos o texto, Deus vai dizer que era para ambos os lados revestir de ouro. Mas o texto, ele diz, colocarás ouro por dentro e por fora. Ele não falou colocar ouro por fora e depois por dentro, mas primeiramente por dentro e por fora. Mais um indicativo de que ele se preocupa com o interior e não com o exterior. Existe uma palavra em hebraica chamada tzimiut, que é traduzida como modéstia, recato, e as pessoas elas se referem muito à parte da vestimenta quando se trata de tzniut. Mas Deus está dizendo aqui que a verdadeira tzniut, ela começa dentro, essa vestimenta começa no nosso interior e ela repassa após termos dentro de nós para o nosso exterior. Aquilo que tem dentro de nós refletirá para o lado de fora. Isso é algo grandioso, meus amados irmãos. Nós sabemos que o Mishkan ele durou durante a jornada do povo de Israel no deserto. Quando eles chegaram na Terra Santa, a gente sabe que o rei Davi ele queria muito construir um templo que fosse fixo. A gente sabe que quem construiu, então, realizou esse sonho justamente foi o seu filho Shilomo, o rei Salomão, em que Deus habitava no Beit HaMikdash. Houve a destruição do primeiro, houve a construção do segundo, a destruição do segundo, como até o próprio Yeshua disse, né, não ficará pedra sobre pedra. Mas a pergunta que fica para a gente finalizar é, aonde Deus está nos dias de hoje? E a resposta é, aonde o deixam entrar. Se você guarda com esses mandamentos que estão dentro dessa arca da aliança, com certeza Deus estará com você, estará com nós, estará com cada um de nós. É aquela pergunta que Deus fez para Adão, onde estás? Ela faz muito mais sentido quando nós estamos de fato cumprindo com os mandamentos divinos. Que Deus abençoe você, sua família, um shalom, shalom.